João Paulo Camargo e você está no podcast Pregação Eficiente. E este é o 8º áudio. Qual a pregação você quer ministrar? Pergunte para si próprio: qual a pregação eu quero ministrar? Porque tem a pregação fingida. Eu até comentei em algum áudio atrás, onde eu falei que existe o pregador ungido, mas existe a pregadora ou pregador fingido. Você quer ter uma pregação fingida ou ungida? Da mesma forma, você quer ter uma pregação ou você quer ser uma pregadora, um pregador trovão ou raio? Porque o trovão só avisa. Só vou usar para você entender onde eu quero chegar. É só barulho. Agora o raio não. O raio atinge. Olha, e é perigoso matar. Mas para que você seja diferente de fingimento, de barulho apenas, só de fala e não de testemunho, o seu comportamento, quero dizer, o comportamento daquele que está nesse ministério, que é chamado para o ministério da pregação, precisa ser diferente de outras pessoas que estão nesse mundo. Diferente no trabalho, difícil. Diferente em casa, nossa senhora, muito. As pessoas batem em nós, nos acusam, porque elas sabem quem é o verdadeiro João Paulo. O que eu estou querendo dizer? Seus pecados, seu temperamento, o seu jeito de ser, suas falhas e por aí vai. Eu escolhi, junto com o Espírito Santo, um trecho da Bíblia para você e eu podermos refletir, para que nós podemos ser cada vez mais de Deus, cada vez mais pregadores que dêem resultado, que sejam eficientes para a glória de Deus. Eu escolhi aquela passagem do batismo de Jesus que se encontra no Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21, 22, sobre o batismo de Jesus, onde a gente vai ver sobre a manifestação ordinária e a manifestação extraordinária. Vou ler o trecho. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. 3 situações que eu observei aqui de acordo, refletindo, meditando sobre essa palavra. Primeiro, estando ele a orar. Segundo, o Espírito Santo veio. Terceiro, Deus falou, o Pai falou com o Filho. Estando ele a orar. Se a gente for não observar trecho a trecho de versículos, ou melhor, se nós observarmos os versículos, de fato, Deus falará conosco, refletindo, notando as pontuações, como vírgula, ponto, interrogação, exclamação e etc. Mas vamos lá. Estando ele a orar. Opa, então, nesse batismo de Jesus, o Espírito Santo veio por uma ação. Qual foi? Jesus orou. Está aqui, ó. E estando ele a orar. O que aconteceu quando Jesus orou? O céu se abriu. Primeira coisa.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Então, o ordinário, a atitude de Jesus, o desejo de Jesus, é dele, do humano Jesus, a fé de Jesus, mesmo sendo o verbo encarnado, o que ele fez? Ele orou. Então, meu irmão ou minha irmã, se você quer pregar e não ora, se o próprio Jesus orou, fica complicado. Primeiro, você não vai aguentar essa vida missionária, esse ministério. Segundo, porque o Espírito Santo veio porque Jesus orou. Então, como é que você vai ter unção para pregar? Como é que você não vai pregar com fingimento, com falsidade, inventando história, se você não orar? Mas de que forma, João Paulo, eu posso orar? Eu tenho que subir no monte? Uma vez eu escutei um pregador dizendo que o monte nosso é a capela. Mas às vezes você não consegue orar 1 hora, 1 hora e 15, ou a menos, ou mais tempo, na capela todos os dias. Mas no seu quarto, dentro do seu banheiro. Mas o necessário é colocar toda a sua atenção, seja 5 minutos a 2 horas, ao Espírito Santo, a escuta a Deus, sempre acompanhado com uma palavra. Então isso é orar. Dentro do carro também, no louvor, vigiando. Porque pregador não pode escutar músicas mundanas em demasia. Tem aquelas que trazem cultura, trazem alegria, sem deboche, sem pecado. Sem motivação para adultério, sem motivação para sensualidade. Existe música assim? É claro. Mas é certeza que você buscar as músicas de louvores, você não vai encontrar esse certo tipo de coisa. A sua carne vai estar mais dominada. Agora, ao contrário disso, fica difícil. Então, nessa primeira observação, eu e você, nós, quem é pregador, precisa orar para que o Espírito Santo venha, para que o céu se abra e você largue de ser fingido na pregação. E nesse segundo ponto que o Espírito Santo veio numa forma corpórea. Quando nós oramos, quando o Espírito Santo vem na vida do pregador, sinais visíveis acontecem. Sinais visíveis de cura, de libertação. Talvez não na hora de milagres, mas o milagre da conversão. Um ministério cheio de frutos, ele não significa que ele cura paralítico, o cego enxerga. Não. O ministério que dá fruto é aquele que faz as pessoas voltarem para Jesus, abraçarem a cruz, se derramarem, se entregarem ao Espírito Santo. Então, primeiro, orar para que o céu se abra. Segundo, experimentar esse Espírito Santo que se manifesta na nossa vida de forma física. Quando eu oro, quando o Espírito Santo vem em mim, eu sinto isso. Ah, tem uns momentos de deserto? Tem mesmo. Mas quando eu estou falando, eu sinto que o Espírito Santo está, na verdade, falando em mim. Eu só estou emprestando a minha boca, só estou emprestando a minha vida naquele momento. E o terceiro ponto, quando nós oramos, o céu se abre, o Espírito Santo vem e no final, o que acontece? Deus fala conosco. Pregador que não fala com Deus, pregador que não tem intimidade com o Pai, não vai muito longe. Não vai ser um pregador eficiente. E o interessante, que mesmo depois disso tudo, o Senhor Jesus foi para o deserto, passar os seus 40 dias em penitência, em oração, ou melhor, vigiando. Você não tem que vigiar 40 dias, 10 dias, tem que vigiar todo dia, cada manhã, no almoço, ao anoitecer. O tipo de programa que você está assistindo, o tipo de conversa que você tem, no seu trabalho, cuidado com certo tipo de corrupção. E assim por diante. Eu e você somos chamados a esse deserto de Deus, que é de santidade, que é a vida comunitária,
que a experiência e a vivência dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, pregador que não comunga ao menos 3 vezes por semana é difícil ter unção. Além de orar em casa, além de visita ao Santíssimo Sacramento, ele precisa confessar mensalmente, de 2 em 2 meses, mas sempre que estiver no risco ou tiver caído no pecado mortal. Pregador eficiente é aquele que ora, é aquele que estuda a doutrina da igreja, é aquele que aprofunda na palavra de Deus, é aquele que ama a Deus. A paz de Jesus, Deus te abençoe. Ore, que o céu irá abrir, o Espírito Santo manifestará na sua vida e Deus falará no seu coração. Um abraço.